relação vamos separar as perguntas, em relação ao Casagrande, eu acho que foi uma infelicidade da parte dele. Eu respeito ele como ser humano, como empregado de uma grande televisão, como a Rede Globo. Só que eu acho que ele foi muito mal e ele presta um desserviço não só ao Flamengo, mas a todos os dirigentes e a todas as pessoas de todos os clubes que, num momento tão difícil, em que a gente tem o euro, a moeda e o dólar contra a gente, um calendário insano, difícil, e a gente sempre apresenta projetos e convencimentos de trazer atleta para cá, eu não entendi essa sugestão para o Davi Luiz. Eu respeito, procuro até achar algum ponto sensível aí e uma insensibilidade minha de não compreender, mas como carioca, como brasileiro, como dirigente de futebol, eu posso falar que nesta questão, nesta situação pontual, ele fez e faz um desserviço ao futebol brasileiro. É sempre ruim pontuar dessa maneira, porque ele vai continuar tendo, numa das maiores TVs do país, o tempo que quiser para continuar falando, e a gente não tem um tempo que quiser, nem dá, né, para ficar nessa retórica, nessa narrativa de ficar respondendo perguntas ou situações como essa. Respeito a pergunta do jornalista, o jornalista está certo em fazer a pergunta, mas é o que eu digo, como carioca, como brasileiro e como dirigente, eu posso afirmar isso, que é um desserviço o que ele faz, o que ele fez em relação a essa parte pontual, passando do princípio, do tamanho do lugar onde ele está, no tamanho de alcance da emissora em que ele trabalha, e que, para deixar claro que não tem nada a ver com isso, eu estou falando dele, não estou falando só que eu estou falando do tamanho do potencial. Então, assim, é um desserviço que ele faz, é um desserviço que ele fez. Não vou nem responder essa pergunta. Dá para responder. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Marcos. Tem a do Roger, né? Exato, do feeling. Como é que é? Feeling em relação ao Pedro. O do Roger, também eu não entendi essa situação do feeling dele. O Roger não é meu amigo pessoal, não é meu amigo particular, mas me conhece bem. Sabe da minha personalidade, sabe da minha... como é que eu sempre tocou. Trabalhamos juntos, né? O meu cargo não era o cargo que eu tenho aqui hoje, né? Só que eu jamais iria me colocar, me propor a estar numa situação em que ele induziu ou que ele quis dar a narrativa de que poderia ter um pedido da diretoria para fazer qualquer coisa com o Pedro. Quero deixar claro aqui para as pessoas que me conhecem aqui no dia a dia, conhecem o Bruno, que a gente não trata isso dessa maneira. Quando precisa conversar com o jogador, ou precisa fazer ou tomar uma atitude com qualquer jogador aqui, a gente não precisa de intermediário. A gente chega, conversa, pondera, às vezes o jogador não entende, às vezes precisa de alguns ajustes, mas aí multamos, tiramos de alguns jogos da maneira em que a gente entende, mas a questão central é que ele falar, mais uma vez, numa rede nacional, sugerir que poderia ter um pedido da diretoria
para ser claro, né? Até da diretoria eu quero deixar claro. Nesse ponto aí, um pedido do Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, ou um pedido meu, que sou vice-presidente da pasta. Questões óbvias, o organograma do clube é esse. Quem poderia pedir um negócio desse para o Renato? Quero deixar agora, assim, um outro ponto. Tive a felicidade de trabalhar com vários técnicos e jamais usei ou jamais usarei qualquer tipo de situação como foi a sugestão dele, que não fosse apresentada comigo, que seria direto para eu fazer. Então, assim, tem um pouco de tudo nisso aí. Como o Roger estava numa transmissão ao vivo, eu acho que ele pensou uma coisa e falou outra. Eu vou achar isso aí, eu vou pensar isso aí, mas, de qualquer maneira, foi uma narrativa muito ruim e um pouco irresponsável do que ele falou, que jamais um técnico como o Renato, um vice-presidente como eu, ou principalmente um presidente como Rodolfo Landim, iria usar situações como ele ensinou. Então, uma brincadeira, vamos em frente, mas é o que a gente está tendo que enfrentar aí no dia a dia.